Quais foram suas inspirações para o marketing? Então, para essa peça, as inspirações saíram muito do que a gente tinha designado ali no primeiro momento, onde a gente começou a falar de identidade visual e do que a gente queria alcançar ali para a peça. Então, foi assim que a gente foi desdobrando o que seria essa campanha de marketing. Então, nosso intuito era divulgar para o máximo de pessoas possível o que a gente estaria fazendo ali naquela peça. E as inspirações vieram de todos os lugares possíveis, de concorrência, do que as outras pessoas já fizeram nesse ambiente mais teatral e também das nossas próprias experiências, do que a gente já fez no mercado e adaptando tudo para a realidade da peça. Nós pensamos em marketing de influência, em ativações com press kit mesmo, com influenciadores micro, mid, e a gente pensou até em fazer uma inserção na página Saquinho de Lixo, porque o nosso intuito era pegar muito uma vertente de, já que a gente está falando de uma questão de disparidade social, trazer também essa realidade do camelô, essa estética do camelô. Então era nosso intuito também brincar um pouco com humor. Nós pensamos de fazer um seeding com eco bag, com caderninhos, com caneta, viseira, com coisas de camelô mesmo, também com chaveiros personalizados, para trazer mais ainda a estética que a gente tinha pensado e trazer muito a questão e trazer muitas questões. Nós pensamos em separar mais ou menos 500 mil para essa campanha, e aí a gente já engloba tudo que está pensado para digital e também para offline. Então, dentro do marketing, nosso teto foi 500 mil. Nós pensamos também em fazer um cross de posts entre as redes, sempre funciona muito bem, então entre as redes dos shoppings, entre a própria rede da peça e dos influenciadores. Então, posts de colaboração, reels, isso sempre funciona muito bem. Claro que a gente sempre pensa também em tráfego pago, esse valor do tráfego pago já está incluso dentro dos 500 mil, então o tráfego pago sempre leva novas pessoas e, enfim, a gente consegue trazer outras pessoas para o site. E nós pensamos também em fazer banners de topo de site, que é sempre interessante para trazer pessoas que talvez tenham vindo pelo Google ou por outras ferramentas para conhecer mais sobre a peça. Quais foram as suas dificuldades na criação? Olha, a gente enfrentou várias dificuldades porque é um projeto muito novo, né? A gente partiu de uma peça que já existia, de um texto que já existia, para uma adaptação de roteiro. E a partir do roteiro as possibilidades são inúmeras, então a gente teve que fazer ali uma marcação do que seria o budget para essa campanha, para entender até onde a gente podia ir, com quem que a gente podia trabalhar e as possibilidades. Então, uma dificuldade que a gente teve foi partir desse universo do tudo é possível e começar a mensurar o que realmente poderia ser feito, que talvez não tenha sido feito ou não tenha sido feito dessa forma, para trazer o máximo de pessoas para esse cenário brasileiro de teatro. Uma das dificuldades foi também não ter conseguido visitar o local, então a Sabrina foi junto com o Felipe tentar visitar o teatro. Infelizmente, mesmo trocando e-mails, eles não conseguiram visitar, então a gente não conseguiu ter o espaço real em mente para saber até quantos influenciadores a gente levaria ou quem seriam os convidados das noites de estreia para dar o suporte para a campanha de marketing que a gente pensou. Então, foi uma das dificuldades que a gente acabou atravessando, mas conseguimos, dentro do possível, adequar a campanha. Defina o projeto dessa peça em uma palavra. Brasileiro. Quais foram as inspirações nas criações dos figurinos? As inspirações que a gente teve para criar os figurinos foram muito em moda periférica, então a gente pensou muito em usar kenners, lupas, camiseta de time, brinco de argola, shorts jeans, todas essas roupas que a gente consegue ver um brasileiro comum andando na rua. Quais foram as dificuldades na criação dos figurinos? Foi muito difícil pensar em juntar o figurino com o cenário, porque os figurinos a gente tem que ter em mente que tem que passar a nossa realidade, tem que passar uma roupa brasileira pra gente poder lembrar principalmente de onde a gente tá e de como que a história é, e relacionar isso com o cenário que a gente tentou fazer algo mais artístico, desapegado. Mas colocando as roupas que são completamente, tem o seu sabor próprio, a gente pelejou um pouco para colocar junto.
Que cores você usou? Explique. Então, as cores que eu usei foi mais pensando nas cores vibrantes mesmo, que tem muito no Brasil, que então tem na fauna, na flora, no jeito de ser, nas festas comuns que a gente tem no Brasil. E até no dia a dia mesmo, as pessoas tendem a usar roupa colorida aqui e pensei mais nisso mesmo. Quais foram suas inspirações? Bom, como o personagem ele é de origem do Ceará, a ideia era trazer muito dessa cultura que eles têm de lá, então toda a questão cultural de cores, festividade, tudo que eles, a forma como eles se comunicam, a gente quis trazer muito para a cultura de São Paulo, para dar essa diversidade cultural mesmo. Então a gente se pegou muito na questão dos lame-lames que eles usam muito em formato de cartaz, né? Cores muito saturadas, exatamente. assim, bem coloridas. A gente também, usando o próprio roteiro, né, a gente utilizou a ideia de trazer algo da cultura do pessoal que é camelô. Então a gente usou muito essa ideia do design vernacular, né, aquilo que a própria pessoa cria à mão, que não é necessariamente um designer que fez, mas que alguém fez e ficou muito legal. Então a gente conseguiu e quis se inspirar muito nessa ideia. E também, em contrapartida, a gente quis casar muito com a cultura paulista, né? Então, pegar essas cores mais frias dos prédios, tudo isso e dar o contraste cultural que de fato a peça ela traz muito. Além de a gente utilizar o street art também, né, com essa ideia da colagem, então a Sim. gente trazer São Paulo e o Nordeste juntos para poder contribuir nesse projeto. Quais foram as dificuldades encontradas nesse trabalho? Cara, foram algumas. Mas acho que a principal foi o curto prazo diante de um trabalho muito complexo, né? Ainda mais referente a duas culturas muito distintas, né? E você casar isso num curto prazo, né? A gente teve várias ideias. Sim. E executar isso em pouco tempo foi uma grande dificuldade. Sim, principalmente da gente querer juntar o Brasil inteiro, né? A gente pega do Nordeste até o Sudeste, que é onde a gente está, e tentar resumir isso em coisas visuais acaba sendo um problema, porque você não consegue explorar a pluralidade de tudo, né? Então acho que esse foi um dos principais dificuldades que a gente teve. Quais foram os pontos de marketing para vocês? A gente pensou no principais para mídia offline, o público onde pega muito condução, né? Então pontos de ônibus principalmente. Para mídia online, a gente pensou em desenvolver uma landing page onde ali vai ter toda a informação de onde comprar o ingresso, né? As informações do evento, onde vai ser, quando, e aí através dessa landing page é direcionada para o checkout, onde ele faz a compra ali direto do ingresso e ele recebe já por e-mail via PDF também. A gente também pensou em fazer pontos de ativações em São Paulo, principalmente nos lugares onde a gente vê um número maior de camelôs. Então, no centro de São Paulo, em Santa Amaro, Liberdade, para poder chamar as pessoas para poder ver o teatro, né? Então, a ideia é convidar grafiteiros para estarem junto com a gente para poder fazer grafites nos muros, nos prédios, em relação ao teatro, à obra, né, que a gente está querendo trazer. Definam o projeto em uma palavra. Realidade. Desproporção. Daniel, qual foi a sua inspiração para a criação do roteiro? Então, eu, pra ser sincero, não procurei nenhuma outra obra, porque a minha ideia original era pegar, ler o texto de 1927, do Brecht, e tentar retratar para os dias atuais. Então, o texto, nas vezes que eu li, o que eu mais consegui pegar para mim era a diferença. Então, como é que eu vou trazer a diferença para os tempos de hoje? No Brasil, a primeira coisa que me veio na cabeça, e depois de pesquisar eu vi que fazia sentido, é a ideia do nordestino, que tem sempre essa mística que o nordestino vem para o Sudeste querer melhorar a vida dele, né? Então eu pensei nisso. E aí o outro ponto era o que ele vem fazer aqui. E aí a primeira coisa que veio na cabeça, descartei, e a segunda foi o trabalho nos centros, né? Com a Melô. Então eu casei uma coisa com a outra, depois disso foi só pensar nos personagens, se faria sentido pro jeito que eles são, na história original, encaixou e aí eu segui. E sobre o local, eu escolhi São Paulo porque a história original passa em Chicago, que é uma grande metrópole, e São Paulo é a grande metrópole do país. E aí entra nesse ponto também, meu país. Eu vou conseguir retratar com o meu time a minha realidade, o lugar onde eu vivo. Então acho que isso pra mim foi
o grande ponto deu por que escolher trazer para São Paulo e não continuar em Chicago. Excelente. E quais foram as dificuldades que você encontrou para traçar o roteiro? Bom, a primeira dificuldade, eu não vou mentir, foi o texto original. Porque imagina você, num dos seus primeiros projetos, pegar um texto de quase um século atrás e ter que trazer para hoje em dia. Na linguagem de hoje em dia, numa linguagem que as pessoas de hoje queiram ver no teatro, que já não é algo muito da vivência do jovem brasileiro, infelizmente. Então, para mim, o grande problema foi justamente esse, o texto original. E depois foi encaixar as ideias que eu tive. Igual eu comentei anteriormente, fui tendo ideia São Paulo, Camelô, vir do Nordeste. E aí pegar essas ideias e juntar num roteiro só também foi uma dificuldade, além dos personagens. E qual foi sua parte preferida sobre montar o roteiro da peça? Acho que a parte mais divertida de ter feito esse projeto foi pegar o que eu fiz e comparar com o original. E ver o que está diferente e o que está igual. Para ver se no final bate, né? Porque eu tinha essa missão, eu não podia mudar a ideia do Brecht. Eu tinha que fazer uma releitura dela, mas com os mesmos princípios dele. Então, acho que essa foi a parte mais divertida em relação do roteiro. Ver que funcionou. Muito bom. Agora define a peça em uma palavra. Eu tenho uma, mas não vai fazer sentido, porque só tem pra mim. Ué, mas pode falar. Vergonha. Eu vou perguntar por quê. Porque vê a vergonha que é esse país. Essa diferença de classes. O pessoal faz qualquer coisa por dinheiro, por subir na carreira. Tipo, não existe ser humano quando você pensa igual à obra original. Somos todos animais. Você acha que, de certa forma, o sofrimento nos torna mais humanos, independente da nacionalidade? Sofrimento nos tornar mais humanos? Eu acho que é isso que difere a gente dos outros seres. Quais foram as inspirações na criação dos cenários? No início a gente tinha pensado em fazer um cenário comum, que a gente vê sempre em algumas peças, que é fazer como se fosse um filme. Então, retratando como é a vida real do jeito que é. Então, fazendo uma parede, fazendo um sofá, fazendo uma janela, enfim, todas as coisas para transformar um cenário em como a gente vê e como a gente vive. E depois de um tempo, eu tive uma conversa com um colega de trabalho e a gente estava conversando sobre o cenógrafo Robert Wilson e ele me falou, né, que ele tende a fazer cenários mais focados no sentimento que está passando na tela, no palco, do que no que realmente é. Então eu quis fazer isso, né, passar isso, todo mundo concordou, de passar mais o sentimento que está acontecendo na cena do que o que seria, de como poderia ser. Dificuldades? Eu acho que dificuldade é uma questão muito difícil. Eu acho que a dificuldade foi trabalhar em grupo, não querendo que o meu grupo entenda mal, mas trabalhar com pessoas é difícil porque todo mundo tem ideias muito diferentes, como a mente de cada um funciona é muito diferente. E mesmo tendo isso, né, como um contra, né, os prós são que a gente se entendeu muito bem. Defina o projeto em uma palavra para você. O que definiria nosso trabalho é correria. Quais foram as inspirações para a criação do teatro? Eu acho que essa visão periférica traz muito a realidade da gente brasileiro, porque não necessariamente a gente, digo nós, estudantes, né, do audiovisual e tudo mais, mas todo mundo vai pegar uma condução na vida, todo mundo vai passar por um camelô na vida, então trazer essa realidade do brasileiro que nem sempre vai estar numa classe média alta é revolucionário, né? Então a questão da inspiração é revolucionar, trazer essa parte mais humilde do Brasil para chocar quem não vive nessa realidade. Excelente. Quais foram as dificuldades que você encontrou para fazer? Dificuldade foi sentir que às vezes o que a gente está propondo pode ser um pouco inviável. Por quê? Teatro não é um local para todo mundo, no final das contas, né? Estamos aqui na cultura lowbrow, né? Falando da cultura lowbrow, nosso ticket médio, a ideia de ticket médio seria de, sim, uns
90 a 100 reais, contando ingresso e excluindo a consumação lá dentro. Se existir a consumação, acredito que o ticket médio pode ser 130 reais por pessoa. Então, existindo essa dificuldade de que o nosso público ele pode não ser tão fielmente consumidor de teatro, acho que a dificuldade é essa, tentar ser um local acessível para esse público e a dificuldade é como que a gente consegue trazer isso para essa pessoal que tá pegando um ônibus 6 horas da manhã, que vai ver ali teatro na selva da cidade, no Teatro Bradesco, que é um local bem bacana da Barra Funda, e acredito que a dificuldade foi essa. O que você espera que as pessoas que forem assistir a peça peguem de lição? Se for essa galera que vive na parte mais suburbana, assim, seja se sentir representado. Agora, se for o pessoal que não faz parte dessa cultura, dessa classe C para baixo, ter que criar consciência mesmo de classe. Porque a gente vive muito num mundo onde tudo, às vezes, pode ser muito fácil de uma beijada para uns e não tão fácil para os outros. E criar consciência de classe, então, seria o foco para a galera que já é frequentadora de teatro. Só uma perguntinha bônus, qual foi a sua parte preferida desse processo? Eu acho que definir atores e atrizes não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer, mas analisar projetos antigos e perfis, a própria aparência de cada um, né? É muito legal você conseguir entender, nossa, esse daqui seria perfeito para esse personagem. E a parte de iluminação também, porque hoje a gente tá usando um cenário um pouco mais clean, né? A gente tá trabalhando bastante com a questão do vazio e valorizar praticamente o personagem, não tanto o cenário em si. Então trazer, essa foi a parte mais interessante, ver como o personagem ele pode ser tudo o que a gente tá idealizando na peça, mas o espaço ele é quase coadjuvante. Uma palavra para descrever a peça. Revolução.